Oh, glorioso Deus, saúde todos os irmãos com a paz de Cristo, amém. Uma tarde quente, né, queridos? Mas nós estamos aqui, firmes e fortes, adorando a um Deus verdadeiro, adorando aquele, o único que é digno de toda adoração, de toda glória, um Deus verdadeiro, aquele que se entregou por mim, por ti naquela cruz. Oh, Pai amado, você que trouxe sua Bíblia, meu querido, abra lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Pai amado, Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, conduza esse culto, Pai, conduza a tua palavra, Deus, toque cada um, Pai, conforme as suas necessidades, Pai, vai fazendo o teu mover, Pai, neste meio, Senhor, pois tu és o único, Pai, que é digno, Pai, de toda honra, toda glória, Pai, todo louvor, Senhor. Nós estamos aqui unicamente, exclusivamente por causa de ti, Senhor, para buscarmos a tua face, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, Pai. Todos encontraram Mateus capítulo 4, o primeiro livro do Novo Testamento, e a palavra de Deus nos diz assim: então o Espírito Santo levou a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Amém? Podem tomar seus assentos. Então aqui a palavra diz, né, está falando de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Essa palavra, ela é uma palavra rica de detalhes que nós temos que estudar cuidadosamente. A palavra diz assim, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus, o Deus Pai, ele começa a provar Deus Filho. Deus Filho na forma carnal, ele tem todas as necessidades nossas como homens carnais. Ele sentia fome, sentia frio, sentia sono. E ali o Espírito Santo de Deus leva ele para ser tentado pelo diabo. E o que é a primeira coisa que Jesus faz? E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse:
Então, o Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus chegando no deserto, a primeira coisa que Jesus faz, ele começa a jejuar. Ali diz que ele passou 40 dias e 40 noites sem comer nada. E ele estava lá jejuando. Por que Jesus começa a jejuar? Porque ali ele está na sua natureza carnal. Ele é um homem como nós. Só que para matar a carne, vivificar o espírito, ele começa a jejuar para deixar forte o seu espírito, porque ele sabia que Satanás viria tentá-lo. E Satanás aqui é o próprio diabo, é o líder de todos os demônios que nós sabemos que se movem sobre esta terra, é o principal deles. Então vem Jesus, entra no jejum. Jesus começa a se preparar, começa a nos dar o exemplo das armas de guerra contra Satanás. Jesus jejua, e o que o diabo diz para ele? Se tu és realmente o Filho de Deus, diga para que essas pedras virem pão. E Jesus responde: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então, na fraqueza carnal de Jesus daquele momento, Satanás começa a atacá-lo. Pede para que essas pedras, dê uma ordem para que essas pedras virem pão. Tu está 40 dias, tu está ali com fome e tudo mais. E Satanás pega e começa a dizer para ele: utiliza a tua natureza de Deus e dê uma ordem a essas pedras. E é muitas vezes isso que Satanás faz conosco. Ele olha sobre as nossas necessidades momentâneas e começa a trabalhar em cima delas. Mas como assim, meu irmão? Imagina alguém que está necessitando de dinheiro e aparece alguém ali: eu tenho um negócio aí para a gente fazer, eu vou te pagar tanto ali, vamos entrar com um contrato, daí eles vão nos pagar um valor, depois a gente devolve um dinheiro por fora aí, todo mundo sai ganhando, né? Tu tira uma notinha ali com um valor ali um pouquinho a mais, depois a gente divide. Aquele cara, ele tem uma família, ele está passando por necessidades, ele está muitas vezes limitando a sua família ali até nas condições de alimentar, de dar boas condições. Daí aparece isso para ele, o diabo armando todo um cenário para ele. Obrigado, irmã. Armando todo um cenário ali de corrupção, vendo que ele tem aquelas necessidades, e começa a armar aquilo. Muitas vezes o diabo está nos olhando, e ele está vendo quais são nossas necessidades, e em cima daquilo ele está armando algo. Por isso que tudo aquilo, quando está passando necessidade, tu olha: Deus está movendo. Não, meu irmão, discerne, ore, consagre aquele momento para Deus, aquele negócio para Deus, aquilo que está vindo às tuas mãos, consagre para Deus, e pergunta: Senhor, isso realmente vem de Ti? E se tiver qualquer coisa, meu irmão, no meio de legalidade, de trapaça, de enganação de alguém, já pula fora, porque já é a enganação do diabo. Ali o diabo já está armando alguma coisa, já está preparando. Qualquer coisa estranha, qualquer coisa ali que tu tem que assinar um papel, colocar uma informação desnecessária, bota isso, bota aquilo, eles não precisam saber dessas informações, pula fora, sai, porque é o diabo tramando alguma coisa para as nossas vidas. Jesus, ele jejua para estar forte espiritualmente,
para olhar um cenário e ter o discernimento espiritual daquilo, e entender o que está acontecendo ali. Então Jesus responde ao diabo com a palavra. Então qual é o próximo ataque do diabo? O que ele faz? Então qual é o próximo passo dele? Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus, no primeiro ataque de Satanás, ele responde com a palavra. Ele usa a palavra para responder para Satanás. E agora o que Satanás começa a fazer? Começa a usar a palavra para tentar atacar Jesus, para tentar enganar Jesus. Queridos, nós sabemos que existem tantas religiões, tantas denominações, inclusive denominações denominadas cristãs, que pegam a palavra de Deus, deturpam ela, pegam textos e tiram fora do contexto para manipular pessoas, para enganar, para usurpar, para retirar dinheiro, para escravizar. Não é só porque está usando a palavra de Deus que é um servo de Deus. Não é só porque que se usa a palavra de Deus que é um servo de Deus. Satanás, ele usa a palavra para enganar Jesus. Para enganar Jesus. Quando nós lemos a palavra, nós temos que ver em que contexto está falando a palavra. Temos que entender onde é que ela está se encaixando, por que ele está falando aquilo. Não é simplesmente eu ler a palavra que Deus vai se vingar dos seus inimigos. Não. Então que nós venhamos a orar, a jejuar, a discernir ensinamentos e prestar atenção. A palavra de Deus, quando ela é lançada para alguém, ela tem que edificar. Ela pode ser uma palavra que vai te chamar atenção ou algo do gênero, mas ela tem que te levar a uma edificação. Se a palavra é usada para te constranger, se a palavra é usada para retirar algo de ti, ou alguma coisa assim, cuidem. Hoje tem muitos que pegam a palavra, usam a palavra da forma que bem entendem, do contexto que entendem, para enganar muitos. Inclusive existem religiões que usam a Bíblia e tem um livro em paralelo que é o entendimento da Bíblia, que chamam Jesus de um espírito de luz evoluído, que chamam os anjos de evoluções. Cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidem, abrem seus olhos. Se o Senhor está me mandando falar isso, é que no mínimo para uma pessoa Ele está chamando a atenção aqui dentro. Prestem atenção com os falsos ensinamentos. A palavra, ela é uma só, e ela inicia em Gênesis e acaba em Apocalipse. Tu não pode extrair uma parte do texto e usar só aquela parte daquele texto. Se ela não fechar com o resto da palavra, ela está sendo manipulada. Se ela não se autoconfirmar com outras passagens, ela está sendo manipulada. Prestem atenção. Mas as palavras sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus, pois... Então, primeiramente, o diabo age na fraqueza carnal de Jesus sobre a fome. Jesus responde com a palavra. Agora, o diabo usa a palavra para tentar enganar Jesus.
Jesus responde com a própria palavra. E agora o diabo, o que ele faz? Depois o diabo levou Jesus para um lugar muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo se você se ajoelhar e me adorar. Então ali o diabo começa a oferecer poder, começa a oferecer posições altas, posições grandes. Se você se ajoelhar e me adorar, todos os reinos do mundo e suas grandezas, eu lhe darei tudo que você, se você se ajoelhar e me adorar. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas. Então o diabo disse para Jesus: eu lhe darei todos os reinos e suas grandezas, se tu se ajoelhar e me adorar. Imagina, o Filho de Deus, ele está na forma carnal. Imagina ele adorando a Satanás, ele vindo num propósito divino, e Satanás se aproveitando da natureza humana, enganando o próprio Filho de Deus. Mas Jesus responde: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo vem sobre as nossas fraquezas, ele utiliza a palavra para nos enganar, e depois ele nos oferece poder. Tem tantas pessoas famosas, eu não vou citar nomes aqui, mas depois, se os irmãos têm curiosidade, procurem na internet, que começaram, quando começaram a cantar, quando começaram a se desenvolver na parte de adoração e cântico, começaram dentro de uma igreja. Nomes famosos que depois vieram a suicídio, serem utilizados pelo diabo. Eu não vou citar nomes, irmãos, mas se vocês têm curiosidade, procurem na internet. Mas tem muitos cantores famosos, conhecidos atualmente, mundialmente, que começaram dentro de uma igreja. Só que veio momentos, talvez que de repente eles passavam por necessidades, veio momentos que o diabo sorrateiramente pegou aquele dom que Deus deu e elevou eles no mundo, transformou aqueles nomes em nomes famosos. Eles esqueceram o Deus que eles serviam e começaram a servir ao dinheiro. A palavra de Deus diz que o homem não pode servir a dois deuses: servir ao Deus de Israel e servir ao dinheiro. E muitas vezes o dinheiro fala mais alto, muitas vezes eles começam a olhar aquele dinheiro entrando, e Satanás, ele está se movendo lentamente, sorrateiramente no seu plano, tira aquele cristão, aquele adorador, que talvez iniciou no local simples onde nós estamos hoje, e levou a grandes palcos, cheio de pessoas o adorando, gritando seu nome. Satanás é um ser astuto, queridos, e ele vai fazer de tudo para derrubar o povo de Deus. Então o diabo foi embora, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Não precisa abrir agora, queridos, mas eu só vou ler uma passagem ali em Tiago 4:7, que diz bem assim: portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Levantem as mãos, pecadores, limpem o coração,
Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Como é que tu vai enfrentar o diabo? O que Jesus utilizou ali no deserto para enfrentar o diabo? Com as 3 propostas que o diabo fez nas fraquezas carnais de Jesus, provando Jesus e oferecendo poder a Jesus, ele respondeu ao diabo utilizando a palavra. Então, quando nós vamos enfrentar o diabo, nós temos que usar a palavra. A palavra é nossa espada. Se vocês lerem a Bíblia, se vocês lerem em Hebreus, vocês vão ver, em Efésios, vocês vão ver da armadura, e fala que a palavra de Deus é uma espada. Então, quando nós temos a palavra em nosso coração, quando nós já lemos ela, o diabo vai vir nos tentar, ele vai vir nos provar, e nós vamos estar tão cheios da palavra que nós vamos usar a palavra contra o diabo. E a palavra ela é uma espada. Então, quando nós sabemos manipular uma espada, o diabo vem e nós o atacamos, e nós resistimos ele, nós enfrentamos ele, e ele fugirá de nós. Ele fugirá de nós. Resistir ao diabo, resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir todos os planos satânicos que vêm do inferno. O diabo está se levantando nos últimos tempos para enganar o povo. Ele está se levantando com projetos astutos para enganar o povo de Deus. Muitas vezes nós olhamos, nós achamos aquilo muito interessante, mas guardem, cuidem das crianças, cuidem o que as crianças estão assistindo. Satanás, ele está vindo sorrateiramente através de desenhos, através de coisas com sinais, mandando a sua mensagem de forma sorrateira. Lá em Salmos 91 diz bem assim, 91:11, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos pelas pedras. A palavra que Satanás estava usando contra Jesus. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Queridos, eu vou pedir já para o louvor ir se posicionando. Hoje nossa palavra é uma palavra mais curta, mas, queridos, prestem atenção. O diabo, ele vai vir tentar enganar um povo, ele vai vir com 1001 faces, ele vai vir com coisas que nos parecem que vão parecer que é o mover de Deus ao nosso favor. Orem, peçam discernimento, verifiquem se Jesus, se Deus está nesse negócio, verifiquem se isso realmente vem do Pai. Peçam discernimento para ver se aquilo ali é realmente do Senhor, se o Senhor está naquele negócio, se o Senhor faz parte daquilo. Acompanhe seus filhos, verifiquem o que eles estão olhando, o que eles estão fazendo, quem são seus amigos, o que eles estão aprendendo. Não permitam que o diabo venha sorrateiramente. Muitas vezes ele está trabalhando no nosso meio, quando a gente presta atenção, ele já está nos derrubando. Amém, queridos? Resistir ao diabo. O Senhor dará ordem aos anjos dele ao nosso favor. Vamos nos colocar de pé. Vamos pedir para que o Senhor dê ordem aos anjos ao nosso favor. Eu não sei o que tu está necessitando, meu irmão. Eu não sei em qual área de repente Satanás esteja te tentando.
Eu não sei se tu tem alguma necessidade ou algo para acontecer, mas peça discernimento para o Senhor. Pergunta se Ele está nesse negócio. Pergunta se isso realmente vem dEle, se isso não é uma enganação do inimigo. E peça, e diga assim: Senhor, tua palavra nos diz que tu dará ordem aos teus anjos ao meu favor. Então eu estou aqui, Pai, clamando, Pai. Estou aqui no meio de uma guerra, Pai. Estou aqui sendo forjado, Senhor. Sendo forjado, Pai, por uma guerra maior, Pai. Então dê ordem aos seus anjos ao nosso favor. Pai amado, Senhor Deus, venha no meio da tua igreja, Pai, movendo e tocando, Pai, sobre a necessidade, Pai, de cada um, Senhor. Venha com o romper, Pai, venha com o encher, Pai, encher do teu óleo, Senhor, porque tua palavra diz, Pai, que dias maus virão, Senhor, e que para nós estarmos cheios do óleo, Pai, para que não nos falte, Senhor. O óleo representa a presença do teu Espírito, a tua presença sobre nós, Pai. E a tua palavra nos diz, Pai, para nos enchermos da tua presença, Senhor. Para nos enchermos, Pai, para aguentarmos, Pai, quando o dia mau chegar. Para aguentarmos, Pai, as tentações de Satanás. Para aguentarmos, Pai, tudo aquilo, Pai, que possa se levantar contra nós, Senhor. Em nome de Jesus. Move sobre o teu povo, Pai. Move sobre os teus filhos, Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor.